Olá, eu sou a Aline Bronzatti, repórter especial do Broadcast. Eu estou aqui para mais um Olhar de Líder, programa que entrevista grandes lideranças do mundo corporativo. Nosso entrevistado de hoje é o Pedro Coutinho, presidente da GetNet, empresa de maquininhas do Santander Brasil, e ele também é presidente da BEX, a entidade que representa as empresas de meios de pagamento no Brasil. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Aline, com você? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá para o assunto mais comentado da semana no setor de meios de pagamento, né? Começou aí a nova regra que devolve aos lojistas o que lhes é de direito, né? Os recebíveis, os tão falados recebíveis. O primeiro dia foi marcado por atrasos e alguns problemas operacionais, meio que jogo de empurra-empurra entre as registradoras, o Banco Central minimizou um pouco os problemas. Queria ouvi-lo sobre esse início e quais as suas expectativas em relação à nova regra dos recebíveis, Pedro. Bom, esse é um projeto que você acompanhou de perto ao longo dos anos, é um projeto de quase 2 anos, não é um projeto simples, é um projeto que cria um novo modelo de negócio para o mercado, onde dá muito mais transparência para todo o mercado do que está acontecendo com os recebíveis. Nós sabemos que a indústria de meios de pagamento, por ter uma participação importante no PIB, né? Nós estamos falando de uma indústria que deve fechar o ano entre 2,3 e 2,4 trilhões de reais. É uma indústria que tem uma representatividade muito grande. E essa indústria de recebíveis também cresceu ao longo dos anos. A gente sabe, por exemplo, a importância de um recebível, né, um muito pequeno empresário que vende através de cartões, ele conseguiu aumentar suas vendas e ele faz a sua antecipação, vende hoje, amanhã o dinheiro está na conta dele. Ou seja, um modelo de negócio importantíssimo e claramente esse novo processo gera uma transparência e, como você disse, dá ao estabelecimento, dá ao nosso cliente a oportunidade de escolha a operadora que ele quer trabalhar, a escolha se ele quer aquela taxa da antecipação, aquilo interessa para ele, ou até se ele quer um empréstimo também com um lastro nos recebíveis, se as condições se adequam para ele. Desde o meu ponto de vista, é um projeto muito importante. Sobre a implantação, a gente já sabia que não seria uma implantação fácil, pela a quantidade, pelo ecossistema que é. Nós estamos falando aqui dos bancos, nós estamos falando dos subadquirentes, nós estamos falando das registradoras, das credenciadoras, e claramente fazer essa conexão em algumas empresas novas também, né? Antigamente a gente tinha só a CIP, agora nós temos a TAG, nós temos a SERC, são mais 2 registradoras. O Brasil tinha, há 10 anos atrás, 2 adquirentes, agora tem mais de 20, mais de 200 subadquirentes. Então, toda esta complexidade, nós sabíamos que não seria fácil. Então, nós tivemos 2 dias que foram bem difíceis. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu colocar para funcionar, está funcionando normal até agora, com uma ou outra intermitência, mas aqui, desde o nosso ponto de vista, está um dia muito melhor e nós estamos conseguindo pagar os nossos estabelecimentos e, ao mesmo tempo, também fazer as transações pontuais. Então, com a nova, passada aí essa fase mais difícil, né, do início, como você falou, é esperado, porque realmente é um mercado complexo que envolve várias pontas e casá-las não é trivial. Agora, para o lojista, dá para sonhar, então, com um mundo com mais crédito a menores taxas, é isso? A nova regra tende a ir nessa direção? A nova regra vai gerar uma competitividade maior, vai dar a oportunidade de mais entes, mais empresas brigando pelo cliente, e exemplo do que a gente já viu em outros negócios, nós vimos no crédito consignado, a gente viu no financiamento ao veículo, a gente viu no crédito imobiliário. Para quem acompanhou esses mercados nos últimos 10 anos, claramente a gente percebeu que o mercado cresceu e cresceu exponencialmente. Eu acredito que isso também vai acontecer
no específico de mercado de recebíveis. Joia. Pedro, quando a gente olha para o cenário macroeconômico, a atividade respondeu bem, né, surpreendeu no primeiro trimestre, mas o ambiente de retomada tem como pano de fundo aí uma vacinação ainda lenta. A gente tem um cenário político super complexo, cheio de ruídos, uma crise energética batendo a porta. Como esse cenário impacta o setor de meios de pagamentos? O setor de meios de pagamento, ele tem se demonstrado ao longo desses últimos 11 anos bastante resiliente, né? Por que tem sido um mercado resiliente? A gente fechou o ano passado, a gente cresceu. Esse ano, o primeiro TRI, nós seguimos crescendo, fechamos o trimestre com 11,7%. Acreditamos que muita gente não acreditava, porque em função da retirada daquele valor do auxílio emergencial, né, quando você computa isso na economia, muita gente não acreditava que a indústria de meios de pagamento pudesse crescer a 2 dígitos nesse primeiro trimestre, e nós crescemos. Nós acreditamos, como a BEX, que a gente deva crescer entre 18% e 20%. Acabei de fazer uma reunião com o João Pedro da Master agora, e ele me perguntou, você acredita nesse número? Eu acredito. Hoje os jornais indicam que o varejo no mês de maio foi muito bem, e essa indústria está no meio desse processo, né? Nós estamos num processo onde a gente ajuda o estabelecimento, aqueles que não são bancarizados ou digitalizados, a bancarizar e a se digitalizar, aqueles que só vendem no mundo físico. Você até falou no início da sua fala, Pedro, o presidente de uma empresa de maquininha, a gente nem fala mais a gente é uma empresa de tecnologia, porque o nosso mindset aqui é ajudar os nossos clientes a venderem mais, e vender mais significa, seja no mundo físico ou no mundo digital. Quando a gente olha para o mundo digital, a gente está vendo, por exemplo, alguns estabelecimentos que vendiam R$100 no mundo físico, veio a pandemia, eles passaram a vender R$100 no mundo digital, e eles abriram os seus estabelecimentos e estão vendendo 40, ou seja, estão vendendo 140 e não 100 que vendiam antes da pandemia. Então, claramente, nós estamos numa indústria que tem crescido porque está ajudando o estabelecimento, ajudando os clientes a venderem mais. E, ao mesmo tempo, a digitalizar e também se bancarizar. Esse é um pouco do que nós temos acompanhado da nossa indústria. Joia, então aquele crescimento que vocês imaginavam de 18% a 20% para esse ano em relação a 2020, ele vai ser alcançado? A gente acredita que sim, e um outro ponto importante se você se lembra, nós falamos disso há bastante tempo atrás, onde a gente acreditava que a penetração, né, os gastos das famílias, que em 2022 pudesse chegar a 60% gastos através dos meios de pagamentos digitais. Quando a gente conversou isso lá atrás, estava em 28, 27. Nós acreditamos também que essa meta será batida o ano que vem. A indústria deve chegar a 60% dos gastos das famílias através dos meios de pagamentos digitais. A pandemia teve algum papel no alcance dessa meta, Pedro? Sem sombra de dúvida, sim. E eu diria de 3 formas. A primeira é um trabalho fantástico que a própria Caixa Econômica Federal fez com o tema do Caixa Tem, do pagamento através dos apps, daquela 30 milhões, os números, eu estou repetindo os números aqui, mas 30 milhões de pessoas que não tinham nenhum contato com o banco passaram a ter um contato. Então, claramente, foi um trabalho do próprio governo e da Caixa, mas, ao mesmo tempo, os bancos, as wallets, todo mundo ajudou nesse processo, a indústria como um todo ajudou, e aqui a gente viu aí um pedaço da população se bancarizar e se digitalizar. Então, a gente percebe isso. O segundo ponto foi as empresas de e-commerce, né? Elas tiveram um papel importantíssimo, e eu falo pelas grandes, né? Aquelas que já vinham ao longo do tempo ocupando um espaço, aumentando o tema das transações não presentes. Eu acabei de ver um número aqui, agora há pouco, de transações não presentes, impressionante. E o terceiro ponto, aqueles que claramente, eu posso te afirmar, eu visitei, há 2 anos atrás, visitei
clientes grandes, importantes, e visitei clientes pequenos. A GetNet, a gente também falou disso lá atrás contigo, que a gente estava construindo uma plataforma digital, uma plataforma que tinha o conceito One Stop Shop, que era dar ao estabelecimento do pequeno ao grande uma oportunidade de operar no mundo digital. E eu visitei muitos grandes clientes, eles falaram, não, isso não é prioridade para nós agora. Quando veio a pandemia, não foi uma orientação do CEO ou do CTO, né, do diretor de tecnologia, nem nada. Quem mandou foi a Covid. A Covid que diz o seguinte, arruma aqui o mundo digital, porque senão nós vamos ficar para trás. E nessa da Covid mandar, evidentemente que a pandemia teve sim um papel importante nessa transição para o mundo digital. A gente viu as empresas se transformarem, aquele pequeno cliente que não vendia nada no mundo digital, passou a vender. Alguns foram vender através do iFood, por exemplo, dos aplicativos, mas outros montaram as suas lojas digitais. Por exemplo, a GetNet, a gente já vinha com a construção de uma plataforma potente, o crescimento nosso vinha num crescimento de 3 dígitos no mundo do e-commerce, mas a pandemia fez com que nós compramos logo uma empresa também que nos ajudou a impulsionar a um produto ainda melhor da loja digital, que em menos de um dia, ou às vezes um dia ou 2 dias, você montava uma loja digital para um cliente. Ou seja, ele não vendia nada no e-commerce, ele passava a vender no e-commerce em 2 dias. E a gente fazia tudo para ele. Então, isso, evidentemente, impulsionou as vendas. Deixa eu ver aqui, eu tenho um dado aqui que eu acho que talvez eu possa dividir contigo. Esse é um dado seguinte, só para você ter uma ideia. A gente sai de uma participação de cartões não presentes, um crescimento antes da pandemia de 20%, a gente dobra, a gente cresce 100%. Muita coisa, né? Ainda que a base fosse pequena. E o mercado como um todo o mercado como um todo cresce 50% de cartões não presentes. Pelo acompanhamento que eu estou aqui. Agora, por outro lado, a gente tem um cenário aí de aumento da inflação e dos juros. Qual o efeito desses 2 fatores no setor? Tem 2 formas de olhar. Inflação, a gente sabe que inflação não é boa, né? Em momento algum. A gente já foi vítima da inflação no Brasil. A gente viu ao longo dos últimos anos um domínio da inflação, né? Chegamos a ter inflação aí de 80%, etc. Nos últimos anos, logo do governo anterior, chegou a 14%, um pouquinho mais de 10%, né? E a gente viu reduzir uma inflação e agora subindo um pouco. A nossa expectativa, seguindo o que o próprio Banco Central está dizendo, é que o ano que vem a gente tem uma inflação dentro da meta. Essa é um pouco da expectativa. O que a inflação influencia a indústria? A inflação, evidentemente, a subida de preço, ela influencia no faturamento também, né? Vamos dar um exemplo, gasolina. A gasolina subiu durante o ano mais de 20%. Aumentou o preço, aumenta o faturamento também da indústria. Então, é uma indústria que acompanha esse processo. Mas e a questão dos juros, isso tende a se refletir ali na ponta, naquela projeção de crescer entre 18 e 20? Se os juros, se a gente segue num patamar de juros que o Banco Central está dizendo que pode chegar ao redor de 5 poucos por cento ali ao final do ano, eu acho que isso está dentro do plano. Eu acho que nem inflação nem os juros devem influenciar nesses 18, 20% não. Não ajuda, mas não atrapalha? Não, eu acho que faltam 6 meses para fechar o ano. Acho que a gente vai fechar um bom segundo trimestre e seguramente um segundo trimestre já num ano de 20. Joia. Já cresce 20%, então, no segundo trimestre. Posso até confirmar aqui, só para
só para desencargo de consciência, se a gente olha aqui, ó, se a gente olhar o primeiro TRI, ó, em março, a gente teve em março 24%. Evidentemente, março, abril e maio, comparando com o ano passado, você tem um impacto da sazonalidade em função da pandemia do ano passado. Mas esses indicadores aqui nos levam a 18 acima. Joia, maravilha. Agora, você tem também a extensão do auxílio. No começo da nossa conversa, você disse que ajudou essa extensão do auxílio por mais 2 meses, né? Mais uma extensão tende a ser um alento para o setor, assim, ajuda? Eu vejo, Aline, quando a gente olha o auxílio do ano passado versus o auxílio desse ano, nós estamos falando de coisas diferentes, né? Eu tô aqui só para você ter uma ideia. O auxílio do ano passado, a gente falou aqui de um auxílio que transacionou na nossa indústria aproximadamente quase 60 bilhões de reais. O auxílio desse ano, entre 150 e 375 reais, né, que é a média que nós estamos falando, no primeiro TRI, nós transacionamos menos de 1 bilhão de reais. Então, esse auxílio, que ele atende, eu diria, de fato, emergencial mesmo, né, com esses valores, etc., ele não muda muito o ritmo da indústria. E pelo que eu entendi ontem do ministro da Fazenda, é uma prorrogação dentro dos mesmos parâmetros. E o que eu entendi, que pode ser entre 3 e 4 meses, e depois ele vai incrementar esses valores debaixo do novo Bolsa Família, que também não muda nada para a indústria. Então, o auxílio, de fato, não é algo que vai mudar a curva da indústria esse ano. Joia, certo, entendido. Agora, esse setor de meios de pagamentos, como você bem disse, antes era a guerra das maquininhas, agora é uma guerra tecnológica, por assim dizer. Tivemos aí novos instrumentos, temos novos instrumentos para pagar, para transferir dinheiro no Brasil. Um deles foi o Pix, mais recentemente tivemos o WhatsApp, e o setor sempre diz que o Pix e o WhatsApp não é um concorrente, é um substituto, mas um grande atributo do cartão de crédito, que era devolução por fraude, agora o Pix também vai ter. Como você vê essa mudança? Ele passa a ser um concorrente para o cartão de crédito e para o cartão de débito? Eu sempre acredito o seguinte, eu não vejo que a gente está no mundo do esse produto ou aquele. Eu acho que a gente vive no mundo da complementariedade, né? A gente vive na complementariedade, no mundo do omnichannel, né? Da multicanalidade. Então, quando eu olho para o Pix tem cumprido um papel importantíssimo, que de fato levou ao consumidor uma redução dos seus custos, que olhando lá, TED, DOC, tinha um custo elevado para a sociedade, para alguns casos, para outros menos, né? Para algumas operações ele não era tão elevado, mas para alguns clientes sim, algumas empresas sim. Então o Pix levou aqui de fato uma economia e um produto espetacular. O produto de fato é muito bom, a transferência instantânea. Ele, concorrência com o cartão? Pode ter uma concorrência, mas ele, como a indústria cresce, o Pix também está ocupando um espaço, que eu acredito muito, um espaço do dinheiro, um espaço das pequenas transações. Aqui ele é mais um canal de pagamento. Quando você fala do WhatsApp, o WhatsApp ele opera debaixo da trilha da bandeira, né? Que é da trilha do débito. Então, também é mais um meio de pagamento. Eu acho que tudo isso vai depender muito da comodidade do cliente. Então, pode ter o cliente que, para ele abrir o celular dele, fazer um Pix, emitir aqui ou criar um QR Code para ele fazer um pagamento, seja mais trabalho do que ele encostar o relógio, ele encostar o celular ou ele encostar o cartão numa máquina com um NFC, né, com pagamento por aproximação que vem crescendo a 500% ao ano. Então, hoje, essas facilidades, essas tecnologias que a gente está disponibilizando para os clientes
tem ajudado muito a indústria a crescer e, ao mesmo tempo, do cliente escolher. Se ele acha mais fácil pagar por Pix, ele paga por Pix. Se ele acha mais fácil pagar pelo cartão de débito, ele paga por cartão de débito. Agora, voltando para, olhando o outro lado da nossa indústria, a nossa indústria ela é uma indústria de crédito também, né? Nós estamos falando que 60% da indústria é crédito. E desses 60%, 50% é crédito parcelado, que cresce também exponencialmente. Ninguém gostaria aqui de ver a volta de um cheque pré-datado. Seria algo inaceitável nessa altura do campeonato. Então, o cartão de crédito parcelado, ele é um produto brasileiro que funciona, que é bom, o comerciante gosta, o cliente gosta, e isso claramente ajuda o comerciante a vender. A gente gostaria que, por exemplo, que todo mundo tivesse no crediário, também seria bom, mas o crediário claramente foi um produto que ainda não teve a exemplo dos Estados Unidos, né? Não decolou. Nos Estados Unidos funciona impecável, né? Aqui não funciona ainda. Os volumes crescem, mas não crescem da forma como deveria. Então nós temos mais 2 meios de pagamento, que um está funcionando muito bem, que é o caso do Pix, e ocupando espaço. O que eu gostaria de ver, que eu ainda não vi, que o Banco Central nos apresente, que claramente eu acho que vai ser um sucesso, a redução de dinheiro. Se a gente pegar antes da pandemia, 2019, quanto é que tinha de dinheiro em circulação e os custos que a gente tinha do dinheiro em circulação em 2019. E olhar para 2020, 2021, esquece 2020, que não serve ali, 2021, como está o dinheiro em circulação e as economias para a indústria como um todo. Eu tenho certeza que nós vamos estar falando aqui de bilhão de economia e não de milhão. Falando de Banco Central, os gigantes do setor financeiro se queixam aí de uma regulação, de um tratamento desigual em relação aos novos entrantes por parte do Banco Central, que tem reforçado nos últimos governos uma agenda de mais competitividade no setor de meios de pagamento. Como é que você vê essa questão e a postura do regulador do Brasil? Eu vejo o seguinte, Aline, toda vez que a gente quer desenvolver um segmento, ou a gente quer impulsionar algo, claramente, se você gera algum benefício para que aquele segmento cresça, evidentemente, isso é importante para o país. Vamos dar um exemplo aqui que funcionou muito bem. Se a gente olha para o mundo do agronegócio, durante anos, o agronegócio tinha uma taxa de juros subsidiada. E o agronegócio cresceu. Se a gente olha de 2002 para cá, nós temos hoje um agronegócio que representa 27% do PIB. Quando a gente olha para o agronegócio hoje o agronegócio ele disputa as mesmas taxas de juros que existem no mercado. Então, ou seja, nós estamos competindo aqui, nenhum produtor rural hoje fala, não, ele tem aqui uma taxa subsidiada, porque as taxas são muito parecidas. Você olha uma taxa de crédito imobiliário que está em 6,99, aí no mercado, tem até um pouco mais, um pouco menos, mas nessa linha de 7%, uma taxa para financiamento de uma máquina agrícola é 7,5%. Dependendo do tamanho do produtor, um pouquinho maior, me parece que é 9,5%, não tem aqui o número exato, mas nós estamos falando de um mesmo patamar. Então, ou seja, lá atrás, você incentivou o setor cresceu, ganhou tamanho e agora ele cumpre o papel dele, que tem que ser parecido com uma indústria e etc. Se você incentivou algum segmento para crescer, vamos só olhar para o caso dos subadquirentes. Lá atrás, e acho que a gente chegou a conversar sobre isso também, a gente tinha subadquirentes onde o nível de regulamentação deles era baixo. E a gente conversou, inclusive, o Banco Central falou, isso aqui não faz sentido, você cobrar de uma adquirente um papel de compliance e você olhar para um subadquirente e não cobrar desse subadquirente o compliance que ele deveria fazer. Você está me dizendo que ele pode ter a chance de fazer algo que eu não posso fazer? E o Banco Central falou, tudo bem, concordo contigo, isso vai acontecer. Ele levou uns 3 anos ali, mas regulamentou. Então, hoje, os subadquirentes eles estão debaixo de um arranjo, debaixo de um adquirente, e eu, para aceitar um subadquirente aqui, eu tenho que exigir dele que ele cumpra as mesmas regras que eu cumpro.
Então, o que eu estou te dizendo é, por um período, ter algum subsídio, por um período, ter um nível de assimetria, faz sentido. O que não faz sentido, a partir do momento que você cresce, que você já tem a mesma patamar de competitividade, você deixar o mercado com uma assimetria. Então, isso não faz sentido. Então, quando eu vejo, eu estava assistindo, ouvi outro dia o próprio presidente o Pedro Moreira Salles e o Roberto Setúbal falando sobre isso no evento que eles fizeram. Claramente, eles estão falando, eles têm razão. Precisa ter aqui uma assimetria a ser regularizada. Agora, falando em crescimento, a GetNet se prepara aí para seguir uma carreira solo do Santander e ser uma empresa listada em bolsa. Conta para a gente como está esse processo, Pedro. Bom, a gente, ao longo dos últimos 2 anos, a gente vem trabalhando com a área do Banco Global, apresentando aqui o que a Get construiu do ponto de vista de produtos, de serviços, de talentos, de infraestrutura, qualidade, e o banco entende que esse processo ele pode ser, essa empresa pode ser multiplicada para as outras partes do mundo. O banco no mundo tinha parcerias com outras empresas de adquirente, o banco tomou a decisão que a exemplo do que o Brasil faz hoje, de ter a sua própria adquirente, ele poderia internalizar esse processo e a GetNet poderia fazer esse papel. Nós temos hoje no Brasil aproximadamente uma equipe de tecnologia separada, dedicada para essa empresa global. O banco criou aqui uma empresa mãe que se chama PagoNext, a GetNet está debaixo dessa PagoNext. Essas pessoas estão dedicadas na construção de uma plataforma global. O banco tomou a decisão que para esse processo e para geração de valor teria que fazer um spin-off da GetNet com o Santander Brasil. Isso foi feito, autorizado pela Assembleia no final de março. Nós ingressamos com o Banco Central com um pedido de autorização para que isso ocorra. Nossa expectativa é que isso deva ocorrer até final de setembro, por aí, mais ou menos um pouco do que a gente acredita, mas isso está na mão do regulador e ele define a data, nós temos que esperar. E do ponto de vista de medidas a serem tomadas, a gente está seguindo o processo que tem que ser feito. Então, já entregamos na CVM o nosso pedido de listagem na B3 e estamos no processo de fazer a mesma coisa na Nasdaq. Então, esse é um pouco de onde estamos. E dá para imaginar que a listagem, então, ocorre ainda nesse ano? A gente acredita que se tudo der certo como a gente imagina que vai dar, não deveria ter nenhum motivo para não, no quarto trimestre. Agora, você falou em expansão global. Aonde a GetNet quer estar que ela ainda não está? Em quais países? Olha, a gente já, com a nova plataforma, a gente já implantou no México, a gente já está operando. Se você for no México hoje e descer no aeroporto lá, você já vai começar a ver a marca GetNet, a nossa operação, já temos um percentual de clientes importante. Então, estamos operando na Argentina, estamos operando no Chile, temos um planejamento para o ano que vem na Europa e depois, em 2023, nos Estados Unidos. Isso é um pouco do cronograma macro. Joia. Agora, até lá, você comentou rapidamente sobre aquisições que a GetNet fez. E nos últimos anos, vocês realizaram algumas compras. Qual o apetite hoje da GetNet para aquisições? E vocês miram quais alvos? Aqui, o que a gente fez ao longo desses últimos anos foi fazer algumas aquisições que completassem a nossa oferta de valor, que não foram aquisições em busca de clientes, sim de completar a nossa oferta de valor. Então, foi assim na plataforma de marketplace, foi assim na plataforma de
da loja digital, foi assim na última aquisição que a gente fez da iMobile, que é toda a parte de produtos e serviços para automação de frente de caixa, junto com o POS digital, onde a gente presta para os estabelecimentos ali. Se você chega num restaurante, por exemplo, ele com o POS, ele faz o pedido, ele faz o pagamento da conta. Se você vai numa loja, época de Natal, por exemplo, está lá filas, o vendedor mesmo faz o seu pedido e o seu pagamento ali no POS, você não tem que entrar numa fila para poder pagar, ele te vende e te entrega o produto na hora. Então esse é um produto que a gente já vinha fazendo, mas a gente comprou aqui recentemente uma empresa que tem uma tecnologia super avançada e a gente acredita que nós vamos dar um salto aí. E por último, a gente acreditava também que a logística é um ponto importantíssimo no nosso negócio. A gente tem aproximadamente 2 milhões de devices, né, de máquinas, seja elas POS digital ou seja elas as mais simples, espalhadas por todo o Brasil. Então nós compramos uma empresa de logística, que é a Paytech. Essa empresa a gente entrou para esse ano e o nosso objetivo aqui é a verticalização desse processo dentro da GetNet. Então o nosso objetivo sempre tem sido na complementariedade e na melhoria dos nossos serviços. Esse é o nosso foco. O que está no nosso alvo? Nesse momento, nada. Nosso foco agora está em consolidar essas empresas que a gente comprou esse ano, fazer isso bem e, ao mesmo tempo, também fazer a prioridade é todo o tema da expansão da Get em outros locais que a gente tem ajudado os outros países. Maravilha. Pedro, acho que é isso. Ótima nossa conversa. Muito obrigada pelo seu tempo. Não sei se você gostaria de mais um salve. Aline, obrigado. Parabéns aí pelo seu trabalho, por esse novo canal de entrevista. Gostei. Fico muito feliz. Gosto aí do teu trabalho e mais sucesso ainda para você aí, tá? Obrigada, Pedro. Nós quem agradecemos aí o seu tempo e sua participação. Até logo. Tchau.